Olá você, tudo bem? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e estude biologia através do método Biomap com videoaulas em formato de mapa mental. Você terá acesso a videoaulas com conteúdo completo e material para download na descrição de todos os vídeos. Boa aula e bons estudos! Você sabia que o sêmen ejaculado contém espermatozoides inaptos para a fecundação? Você sabia que uma mulher, quando ovula, não libera um óvulo e sim um ovócito de segunda ordem para a fecundação? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, fecundação e fertilização especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Após a aula, se ficarem dúvidas, deixe nos comentários. Terei prazer em tirá-las. Aula de hoje, fecundação e fertilização, o processo inicial do mecanismo de reprodução. Professor, como funciona? A fecundação consiste no encontro dos gametas. Quando o espermatozoide encontra o ovócito secundário e se funde a ele, você tem aí o processo de fecundação. Após a fecundação, você terá então o mecanismo de fertilização, que consiste na fusão dos pronúcleos. O pronúcleo masculino do espermatozoide, que contém a carga genética paterna, mais o pronúcleo feminino deste óvulo, que contém a carga genética materna. Professor, então quer dizer que quando o espermatozoide injeta o seu núcleo contendo o seu material genético dentro do ovócito, eu tenho a fecundação. Isso aí. E a partir do momento que esses pronúcleos do espermatozoide e esse pronúcleo do ovócito se encontram e se fundem, processo chamado de anfimixia, você tem agora a fertilização. Primeira coisa que nós vamos analisar é o que comentamos na abertura dessa aula, que é o processo relacionado à capacitação dos espermatozoides. Os espermatozoides contidos no ejaculado, inicialmente eles estão inaptos, eles estão incapacitados para o processo de fecundação. Professor, o que acontece então? É preciso fazer a remoção das proteínas aderentes presentes no plasma seminal. Essas proteínas aderem à superfície externa do espermatozoide, bloqueando o acrossomo, bloqueando também a mobilidade do seu flagelo, estrutura importantíssima para que ele possa se locomover e ir ao encontro do ovócito 2. Então esse processo geralmente acontece dentro do sistema reprodutor feminino. E basicamente quais são as alterações metabólicas que acontecem no espermatozoide no processo de capacitação? Hiperatividade da motilidade, o flagelo então passa a fazer os seus batimentos regulares que irão garantir a movimentação do espermatozoide, claro, auxiliados por um fornecimento básico de energia através de mitocôndrias e ativação da acrosina, entendido? Protease que digere proteínas da zona pelúcida. Então essas são as alterações básicas que nós denominamos de capacitação dos espermatozoides, o que vai fazer com que eles agora fiquem aptos para a jornada ao encontro do ovócito em busca de fecundá-lo. Beleza? Vamos lá. Os gametas envolvidos são os espermatozoides, que contêm 23 cromossomos de origem paterna. Eles compõem o sêmen ou
ejaculado que se deslocam a uma velocidade de 3 centímetros por hora no sistema reprodutor feminino. O outro gameta é o óvulo, que contém no seu interior 23 cromossomos maternos, que em mamíferos é um ovócito 2. Professor, o que é um ovócito 2? Olha só, uma mulher na ovulação, ela não libera óvulo, tá certo ou não? Ela libera um ovócito secundário. O ovócito secundário, tá certo? É uma célula estacionada em metáfase 2 da divisão celular por meiose. Eu recomendo que você assista a aula no nosso canal sobre meiose e assista a aula também no nosso canal as aulas sobre gametogênese, processo de formação de gameta masculino, espermatogênese, processo de formação de gameta feminino, ovogênese ou ovulogênese. Quase não sai. Ou seja, não é um óvulo que é liberado na ovulação. O óvulo ele aparece posteriormente, após a penetração do espermatozoide nesta célula que é o ovócito 2, uma célula estacionada em metáfase 2 da divisão celular por meiose. Aqui pra gente interessa bastante estudarmos e analisarmos a organização gamética, tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino. Então olha só, o espermatozoide, o seu corpo celular representa uma estrutura chamada de cabeça, onde na ponta dessa cabeça você vai encontrar um acrossomo ou capuz acrossomos, que é uma estrutura oriunda a partir do Golgi. Esse acrossomo contém as enzimas importantíssimas e necessárias para que o espermatozoide realize então o processo de fecundação do ovócito 2 quando encontrá-lo. Entre as várias enzimas que existem no acrossomo, duas são fundamentais a esse processo: a hialuronidase e a acrosina. Entendido? Nós vamos entender como essas enzimas funcionam, mas é importante que você saiba que existem duas enzimas, tá, a nível de acrossomo importantes: a hialuronidase, que é responsável por penetrar a corona radiata do ovócito 2, e a acrosina, que é responsável em ancorar o espermatozoide na zona pelúcida e degradar essas glicoproteínas da zona pelúcida, que nós vamos entender como isso funciona. Muito bem, aqui nessa outra extremidade da cabeça do espermatozoide você encontra o centríolo, que é uma organela constituída de microtúbulos e origina cílios e flagelos. No caso do espermatozoide, vai ser responsável pela formação da sua estrutura flagelar, extremamente importante a sua movimentação. Entre essa estrutura flagelar e a cabeça, você encontra uma porção que é chamada de porção intermediária ou parte intermediária, onde está o condrioma do espermatozoide. Professor, o que é o condrioma? Conjunto de mitocôndrias. Cada estrutura que você está vendo aqui são as mitocôndrias do espermatozoides, responsáveis pelo processo de respiração celular, produção de energia, produção de ATP, para que esse flagelo possa bater eficientemente, impulsionando esse espermatozoide pelo sistema reprodutor feminino a uma velocidade de 3 centímetros por hora. É rápido pra caramba, sim ou não? Um detalhe importante é que apenas o núcleo do espermatozoide, que é essa parte rosinha aqui, com os seus 23 cromossomos, é injetado dentro do ovócito, ok? Dentro da célula, dentro do gameta feminino, ficando o restante das estruturas do lado exterior à célula, principalmente a parte intermediária contendo as mitocôndrias. Por isso que se diz que as mitocôndrias que nós encontramos em nossas células são sempre provenientes de nossa mãe, porque vem do seu óvulo. Beleza? Vamos analisar agora o ovócito, a estrutura do ovócito. Olha só, o ovócito ele é revestido externamente, entendido? Externamente,
tá? Por um conjunto de células específicas que são denominadas de corona radiata. Tá? E na parte interna você vai encontrar a zona pelúcida. A corona radiata é constituída por células que estão perfeitamente aderidas umas às outras, ok? Através do ácido hialurônico. A enzima hialuronidase acrossômica do espermatozoide degrada esse ácido hialurônico que existe entre essas células, abrindo espaço entre elas, por onde ele vai paulatinamente penetrando até chegar na zona pelúcida. Na zona pelúcida, esse espermatozoide ele é ancorado e passa a ocorrer um processo chamado de reação acrossômica, onde ele vai liberar a acrosina, que irá destruir, tá certo, as glicoproteínas dessa zona pelúcida. Não se preocupe, que tem um passo a passo no nosso Biomap, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele e você vai compreender tudo direitinho. Mas olha só, a corona radiata, tá, que é responsável pelo reconhecimento celular e o mecanismo de impedimento da poliespermia, tanto a corona radiata como a zona pelúcida executam essas funções. Tá? A corona radiata tem as células de reconhecimento e a zona pelúcida tem as glicoproteínas que a compõem. A zona pelúcida não apresenta células. A zona pelúcida é formada por glicoproteínas, proteínas ligadas a moléculas de açúcar. Então você tem a proteína ZP1, a proteína ZP2 e a proteína ZP3. ZP de zona pelúcida. Das 3 glicoproteínas citadas, a mais importante é a ZP3, porque ela é espécie específica. Ela é capaz de identificar o espermatozoide da sua espécie. Ah, professor, então quer dizer que se um espermatozoide de uma outra espécie atingir o sistema reprodutor feminino, ao entrar em contato com este ovócito, não vai conseguir fazer o processo de ancoragem? Provavelmente não, porque os receptores proteicos eles não vão se reconhecer. Então a ZP3 ela reconhece os receptores específicos do acrossomo, tá? Ou da membrana que envolve a cabeça do espermatozoide e que é compatível com essa glicoproteína. Entendido? Das 3, a ZP3 é então a proteína da ancoragem. É necessário que o espermatozoide ancore, entendido ou não? Ancore, tá certo? A zona pelúcida do ovócito para que ele consiga então realizar a atividade fecundativa desse gameta. Beleza? Muito bem. Aí o que acontece? Uma vez atravessado a corona radiata, ancorado na zona pelúcida, promovendo a reação acrossômica, né, que vai degradar as proteínas ZPs naquela região onde o espermatozoide está, ele então vai injetar o seu núcleo de 23 cromossomos dentro da célula feminina, o ovócito secundário, que vai se fundir ao pronúcleo feminino desta célula, processo chamado de anfimixia. Entendido ou não? Certo ou não? Quando eu tiver essa fusão, eu tenho então o processo de fertilização, anfimixia ou cariogamia. Certo ou não? No momento que o espermatozoide penetra a célula, ocorre um conjunto de reações dentro do ovócito que faz com que ele saia do estado estacionado de metáfase 2, complete a divisão celular meiótica, faça a anáfase 2, faça a telófase 2, divida as células e neste momento o óvulo aparece. O óvulo é uma célula de curtíssima duração. Ele aparece e desaparece muito rapidamente. Professor, explique melhor. Vamos detalhar para facilitar para você. Olha só, mecanismos de fertilização. Fase 1, penetração na corona radiata, ok? Enzima hialuronidase, que destrói o ácido hialurônico, que é a camada cimentante que promove a aderência das células da corona radiata, e aí o espermatozoide consegue penetrar por entre essas células. Fase 2, a chamada reação acrossômica, ok?
que resulta na penetração na zona pelúcida, que envolve a acrosina e íons cálcio. Professor, o que tem a ver os íons cálcio? Quando o espermatozoide ancora na zona pelúcida, ok, os níveis de cálcio no seu interior sobem. É entendido ou não? Certo ou não? Isso aumenta a permeabilidade das membranas que envolve a célula do espermatozoide, o que vai abrir fenestrações. A acrosina, então, é liberada, ok? É exocitada, atua na zona pelúcida, desnaturando aquelas glicoproteínas que a compõem, facilitando, então, a penetração, a continuidade da penetração desse espermatozoide por essa parede protetora. E aí ele vai chegar lá e entrar em contato com a membrana plasmática do ovócito. Aí a fusão dessas membranas do espermatozoide, a membrana plasmática do espermatozoide e a membrana plasmática do ovócito, porque quando ele chega nesta fase, tá certo? O acrossomo já se desgastou consideravelmente, tá praticamente membrana plasmática lá ao vivo. E aí as membranas plasmáticas lipoproteicas se fundem. Essa é aí a fase 3. Fase 4 agora, a fusão provoca a abertura de fenestrações, surge então uma abertura e por essa abertura ocorre a liberação do pronúcleo masculino que é injetado dentro da célula. E aí, quando esse pronúcleo masculino é injetado dentro da célula, ocorre a fase 5, liberação de íons cálcio pelo retículo endoplasmático liso do agora óvulo, porque ele vai completar a sua divisão. Fase 6, essa liberação de cálcio provoca a extrusão dos grãos corticais, exocitose enzimática. E aí eu tenho a fase 7, ok? Essa exocitose enzimática a partir dos grãos corticais ou grânulos corticais, que você deve estar se perguntando, mas o que é os grânulos corticais? Eu vou mostrar para você, tá certo? A extrusão dessas vesículas liberam enzimas que destroem a zona pelúcida, evitando então que um outro espermatozoide penetre no interior da célula. Isso chama-se bloqueio da polispermia. Outra coisa que acontece também é a diminuição da atividade das ciclinas. Lembra que eu falei que o ovócito 2 é uma célula estacionada em metáfase 2? Ela precisa completar a divisão, fazer anáfase 2, telófase 2, se dividir, originando então o óvulo. Dentro deste óvulo eu vou ter a anfimixia. As ciclinas são proteínas que regulam o ciclo celular. E aí, a queda dos níveis de ciclina dentro do ovócito 2 faz com que haja continuação da metáfase 2. Essa célula está estacionada em metáfase 2. Chama-se dictióteno. E aí o que acontece? Ela completa a divisão, forma-se o óvulo. Dentro do óvulo eu terei a anfimixia ou cariogamia. Acabou o óvulo, passa a ser a célula agora um zigoto de 46 cromossomos que vai entrar na embriogênese. Beleza? Vamos ver isso melhor? Vamos! Olha só, aqui nós temos um esquema bem legal para a gente visualizar como isso acontece, tá? Essa faixa aqui, olha só que coisa interessante. Então ele penetra a corona radiata, penetra então a zona pelúcida, olha só, vai penetrando, 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 e aqui você vai observando o seguinte, ó, neste ponto aqui, tá? O que é que acontece? Você já tem a fusão da membrana plasmática do ovócito, que é essa daqui, com a membrana plasmática do espermatozoide, entendido ou não? Esse núcleo, então, olha só, abre-se uma grande abertura aqui, por onde esse núcleo do espermatozoide é injetado dentro desta célula. E aí, quando isso acontece, eu tenho a liberação de cálcio pelo retículo endoplasmático liso deste ovócito aqui, o que provoca a queda dos níveis de ciclina, fazendo com que ele saia do estado estacionado de dictióteno e complete a divisão. Tá? Completando a metáfase 2, fazendo a anáfase 2, telófase 2, dividindo, surgindo então o óvulo. Ao mesmo tempo,
que esses níveis de cálcio aqui provocam a extrusão ou ruptura dessas vesículas. Tá vendo essas vesículas aqui, ó? Tá? Em continuidade com a membrana plasmática do ovócito pelo lado de dentro, perceba que as vesículas se rompem e liberam de dentro delas enzimas para o meio extracelular. Essas enzimas, tá? Elas vão bater exatamente na zona pelúcida desse ovócito, desnaturando as glicoproteínas ZP1, ZP2, ZP3, impedindo então que outros espermatozoides que estão aderidos a esta célula, tentando fazer a mesma coisa, tentando fecundá-la, possam penetrar também. Porque se houver a penetração de 2 espermatozoides, isso inviabiliza a célula, ok? Eu só posso ter a entrada de um núcleo do espermatozoide que irá se fundir a um núcleo disponível dentro do agora óvulo. Beleza, galera? Assim funciona o mecanismo de fecundação e fertilização na reprodução humana. Aprendeu? Deixe seu like, inscreva-se no canal. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!